sou Carmen Monteiro, venho falar sobre os nossos encontros do Círculo de Anjos Lila, que acontecem aqui em São José dos Campos, que é um grupo de mulheres. Lidamos com vários temas, discussões em grupo. Temos um grupo de WhatsApp, onde enviamos sempre mensagens positivas para a ativação da nossa consciência angélica, e que o que vem a ser essa consciência angélica, ativar a consciência angélica, é estarmos cada vez mais próximos do grande universo, da luz do grande universo, dessa grande força que une a todos nós e criou todo esse universo lindo onde vivemos, e que nos faz pensar o quanto estamos longe disso e ao mesmo tempo o quanto podemos estar mais perto. E como? Com várias técnicas, várias reflexões, como eu disse. E nesse nosso último encontro dessa semana passada, discutimos sobre a espontaneidade. O que é ser espontâneo, o que nos trava para ser espontâneo e o que podemos fazer com tudo isso. A espontaneidade, a gente até conversou a respeito no encontro. Lembramos daquela frase de Jesus sobre "Vinde a minhas criancinhas, que deles será o reino dos céus", pela pureza deles. Não sou muito boa em citações, mas eu sinto a ideia dessa mensagem de Jesus. E ele, como um dos mestres ascensos que passaram pela terra e que ancoram luz e amor pela terra e tanto trouxeram transformações, ele é um grande mensageiro nosso aqui no planeta, é um grande transformador de consciência com a sua vinda aqui no planeta. E ele falava isso dessa questão da pureza das crianças, "Vinde a minhas criancinhas", mas o que quer dizer isso? O que são essas crianças? São crianças mesmo? O que é? Essas crianças, na verdade, estão relacionadas à pureza do nosso coração. E quando conseguimos ter essa pureza de coração, quando somos espontâneos, quando estamos livres de todas as mágoas, todos os ódios, todos os travamentos, não só em nosso coração, mas em nossa inconsciência. Porque o que a gente tem dentro da nossa consciência, se a gente for refletir, eu sou boazinha, eu não faço nada, nossa, melhorei tanto. Tá, isso é a superfície. E o resto lá dentro, que você não sabe, que você pensa, você não sabe que faz você agir assim ou reagir assado. Então, tudo isso. Conversamos a respeito disso e sobre as N práticas que existem no mundo nesse instante, né? Graças a Deus, graças ao grande universo, e que ajudam a fazer toda essa transformação e essa limpeza do inconsciente. Práticas muito conhecidas como o Reiki, terapias energéticas como a terapia floral, outras técnicas de vitalização, de limpeza áurica, limpeza energética, os passes espirituais, as técnicas bioenergéticas de um modo geral, que hoje nosso planeta temos várias, estão cada vez mais se espalhando pelo mundo. Tamanha a receptividade de todo mundo a querer se limpar e se liberar para que o novo entre. E isso que é ser puro, é conseguir trazer o céu à terra, e ser espontâneo, liberar de dentro de si, da sua mente, do seu coração, todas as questões relacionadas às nossas limitações internas, que fazem a gente acreditar que a gente não é capaz de, não é possível de, não é passível de ganhar algo, não é passível de ser amado, não é possível de amar, porque fiz isso, fiz aquilo, já fiz muito mal, traí, envergonhei alguém, não sei, não importa. Lá no Círculo de Anjos e aqui, o que é mais importante é sempre liberar a luz e reafirmar a luz. E, obviamente, se a gente está aqui no planeta ainda com tanta densidade dentro desse planeta que todos nós sentimos, tanto que várias vezes durante uma semana a gente ouve, nossa, que semana pesada, que difícil, foi difícil para você, não foi e tal. Quer dizer, o que é essa semana pesada? É pesada mesmo. Ninguém precisa ser sensitivo nem médium para saber que aquela semana está com uma energia mais pesada. E falando nisso, e nesses momentos, o que fazer? Eu sempre opto e sempre procuro nesses momentos, nesses dias pesados, nessas manhãs pesadas, semanas pesadas, fazer o quê? Meditar mais, chamar os anjos, pedir orientação, pedir força, às vezes até me isolar um pouco para conseguir me recentrar, me reequilibrar, porque senão, se a gente bobear, a gente entra nesse padrão vibratório e acaba arranjando confusão com quem não precisa, acaba sendo reativo, botando o ego à frente, em vez de se conectar com o alto, ativar a sua própria consciência angélica, acaba ativando o quê? Reativando o ego. Tudo que o ego faz é reativo, então é briga, é confusão, é alguém falar alguma coisa, você já papum. Quer dizer, está fazendo isso? Tem algo errado. Você está desequilibrado, você não está coerente com a luz divina, não está coerente com aquilo de bom que você quer para a sua vida, que aí você começa
multiplicar o mal, multiplicar esse mal-estar, esse peso com reações desagradáveis no ambiente, no trânsito, com outras pessoas, via WhatsApp, via telefone, não importa. Mas toda vez que a gente reage a alguma situação, a gente ancora e valida a negatividade. Então esse trabalho de pensar antes de reagir, ou quando reagir, conseguir parar essa reação, tudo isso é trabalhado, estudado dentro do Círculo dos Anjos, junto com as mulheres. E assim, por que as mulheres? Porque as mulheres cuidam muito, são grandes cuidadoras, são hoje grandes profissionais também, mães, participativas na sociedade, amigas, colegas, mas não tem muito tempo, às vezes, para parar e ser ancorada. E o ancoramento do grupo de mulheres é ancestral, gente. Eu lembro da minha tia que falava e fala ainda que lá na roça tinha o dia do armazém, que era quinta-feira. Esse dia era um dia de grande alegria, que era o dia do armazém. Por quê? Porque se juntavam as mulheres da região, da família, para fazer pães, por isso que é o dia do armazém, pães, bolos, broas, tudo que pudesse fazer com farinha e tudo mais que viesse no armazém. E com isso, era esse dia que elas colocavam suas angústias para fora, falavam dos seus problemas, uma ajudava a outra. Então um dia eu percebi que as mulheres da nossa sociedade também precisam disso. Tanto que não sou só eu que percebi isso, várias terapeutas fazem isso, várias pessoas que têm interesse em ancorar a luz no planeta foram atrás e se direcionar a quem? As mulheres, porque a gente sente como mulher que também a gente perde um pouco nosso empoderamento quando a gente fica dentro de uma sociedade onde a gente está sempre correndo como o homem corre, mas a nossa sensibilidade, a nossa necessidade, além de todo o resto que a gente faz, é também trabalhar internamente a nossa sensibilidade, que é muito aflorada, na grande maioria das vezes, e a gente, por essa sensibilidade, acaba se ressentindo com coisa que não deveria. Então, com o Círculo dos Anjos, a gente tem essa disponibilidade de participar, avaliando as nossas questões, avaliando como posso melhorar isso, como eu posso ser melhor, como eu posso dar soluções sem reagir, como eu posso começar uma prática meditativa, que as meditações são sempre bem-vindas e eu estou sempre reforçando a necessidade, a importância e o valor também da meditação para nos levar para esse lugar que é esse lugar de pureza, de espontaneidade, porque já está comprovado quanto a meditação centra o ser que medita, limpa excepcionalmente todas as negatividades, tudo que está lá no seu inconsciente, externamente também. Então tudo isso faz uma limpeza profunda e obviamente quando você está mais centrado, mais equilibrado, o que vai acontecer? Você vai reagir menos, você vai botar menos o ego na frente, aquele que é dodói, aquele que se ressente. Você vai primeiro pensar e sentir com compaixão, você vai buscar uma nova solução ou não vai fazer nada, vai esperar. Porque tem momentos que é melhor esperar, dar um tempo, não fazer nada, respirar fundo, se ausentar um pouco, repensar. E a mulher como centro ainda da família, né? Como grande centro acolhedor de uma família, como o ventre que acolhe, ela continua sendo o ventre da sociedade. Nada melhor do que trabalhar essa mulher e esse centramento para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais amorosa, mais acolhedora, mais compassiva e cada vez mais se livre de questões que não nos interessam mais. Não vou aqui discorrer a respeito disso, mas sabemos que muitas mulheres pelo caminho já se foram em luta de direitos iguais, de melhores direitos humanos diante da sociedade, da família, enfim. Então fica aqui também a minha homenagem para que todos os anjos sempre estejam com todas as mulheres desse planeta, estejam com as mulheres que estão aqui vivas hoje e que também estejam com todas as mulheres que já foram para outras dimensões, continuar a sua escala evolutiva para que todos os anjos ancorem a luz delas, ancorem o amor e ancorem a sabedoria de todos nós. Então o nosso Círculo de Anjos fala disso, fala do trabalho do ego, o trabalho da transformação do nosso ser, através de vários livros, de vários
várias ferramentas, e uma delas que a gente gosta muito de praticar e que foi trazida também ao grupo e que tem sido muito importante através de rituais mais profundos de meditação, inclusive, que é o Ho Oponopono. Então eu deixo aqui para vocês essa prática que é tão linda, que é só você repetir as frases: sinto muito, te amo, me perdoe, sou grata. Essas frases são extremamente limpadoras das nossas memórias, limpadoras de ambientes. Como o Dr. Hugh Lenk trouxe o Ho Oponopono nesse momento para a Terra, no sentido de trazer para o Joe Vitale toda a informação, e através do Joe Vitale escreveu o livro O Limite Zero, enfim, todo esse círculo de passagem de conhecimento, de sabedoria que começou tão lá atrás. Tudo isso faz parte de uma simples necessidade de limpar. Com o Ho Oponopono a gente limpa a nossa mente de pensamentos indesejáveis, limpa a nossa mente, nosso coração e o ambiente e o mundo de tudo isso. Então fica aqui a minha sugestão do Ho Oponopono, da avaliação do seu ego, quantas vezes você reage por dia, quantas vezes você poderia não reagir, o conselho da meditação diária. Vários aplicativos hoje em dia oferecem essa facilidade para que você possa meditar. Inclusive tem um no Brasil que se chama 5 Minutos, que é o que no nosso grupo nós usamos e que também é muito interessante porque vai somando as minutagens dos minutos meditados pelo mundo. Então isso traz uma certa brincadeira no ar, assim, que é bem gostosa de participar, você saber que você está participando de todos aqueles minutos do mundo. Você foi um dos que meditou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, enfim, você vai somando a minutagem junto à minutagem total do mundo. Então é bem legal, eu me divirto muito com isso, acho bem interessante você sentir que você está fazendo parte de um todo muito maior, de que existem mais pessoas nesse mundo que querem a paz, a luz, o amor, a compaixão e que querem se ligar a isso e fazer disso a nossa realidade. Então que sejamos mais espontâneos, que possamos, sendo espontâneos, será um modo de mostrar a si mesmo e ao outro que você conseguiu já se livrar de todas as suas negatividades ou está a caminho de, se libertando das suas limitações, que tanto fazem a gente acreditar que a gente não é capaz de. Quantas vezes a gente já não viu isso na vida, desde a infância, ou coisas que a gente nem lembra que ouviu. Porque como terapeuta de vida passada, também eu sei que existem situações em que a gente grava dentro da gente coisas que não são dessa vida, que vêm de outras vidas. Então, se nesta vida, com essa minha idade, eu não sei o que tanto está gravado dentro de mim, que possa ser negativo, e que está me atrapalhando a vivenciar de uma maneira melhor e mais alegre, mais leve essa vida de hoje, criando um mundo melhor para mim e para todos à minha volta, imagina ainda somar isso às vidas passadas. Então, acredito muito que essas técnicas novas que vêm para o mundo agora e todas as outras técnicas que já temos, elas todas são facilitadores da limpeza dessas memórias, o Ho Oponopono, técnicas bioenergéticas, a terapia regressiva também, de outra forma, porque diante da terapia regressiva você vai lá no ponto, você assume uma situação e a partir dali você faz todo o cancelamento dela, faz toda a reversão dessa situação através de trabalhos continuados e outras terapias que você naturalmente às vezes nem precisa saber o que te nega, saber o que você nega dentro de você, o que você está negando dentro de você, quais são seus traumas, quais são suas dores, seus sofrimentos, suas raivas, seus ódios, suas mágoas, enfim. Às vezes você nem precisa saber disso, é só limpar. Limpando tudo isso, você esvazia sua mente e coloca espaço para o amor. Coloca espaço para a alegria, tem mais espaço para tudo. Eu sou Carmen Monteiro, eu tenho um blog que chama Lentas Rápidas Luzes. Linkado a esse blog tem outros blogs que escrevo também. Vocês estão convidados para conhecer. Sou terapeuta aqui em São José dos Campos. Também fico à disposição para o que vocês quiserem de dúvidas ou se tratar de maneira mais natural, de uma maneira mais pontual, mais segura, mais direcionada para aquilo que vai fazer com que você se livre de depressões, pânico, traumas, bloqueios, situações que se repetem, enfim, N coisas. O que está fazendo você sofrer nesse instante? Será preciso de novo passar por isso? Obrigada.